Eu fico esperando, Pedro, o tempo acabar, porque se eu fechar e começar de novo, eu acho que começa no mesmo link. Ah, eu não sabia disso. Não, Achei que achei que voltava o tempo normal, né, de novo. eu não tenho certeza disso. Eu fico esperando para não correr o risco, entendeu? Pode ser que eu tenha Aham. razão. Uma hora eu vou testar. É porque a gente já teve algumas aulas que o professor falou, não, tá acabando o tempo, eu vou fechar a aula e a gente entra de novo. E aí, Então dá já certo? aconteceu, sabe? Dá certo, aí volta o tempo total, né? Acho que é 50 minutos, né? 40. Aí eu não entendi, porque 40. sempre com 40 minutos e 15 segundos no máximo, corta. E dessa vez foi 40 minutos e 40 segundos. O Zoom tá ficando meu fã, gente. Ele não tá me cortando, não. Ele tá Tá, ficando educado, né? Ele tá. espera a É gente porque ele, concluir a frase. é porque ele sabe que você é psicóloga. É conforme a Aí aula, ele está. professora. Estão com outro É pensamento. conforme Na a aula. verdade, Se a ele aula é quer boa, ele fazer. quer ficar. Ah, Roberto! Como eu estava falando, gente, enquanto o pessoal está voltando, eu vou continuar a minha fala, no sentido de que realmente, se a gente for esperar uma pessoa que não tem problema, que não tem problema de relacionamento, que não tem problema de lutos, né? Porque quando a gente fala de um luto não elaborado ou mal elaborado, a gente não está falando de um luto só da perda do falecimento. Pode ser um casamento que acabou, um relacionamento que acabou. Isso tudo são lutos, né? Um emprego, a perda de um emprego, isso também pode ser considerado um luto. Às vezes, uma amizade que se rompe. Enfim, nós temos vários tipos de luto na nossa vida. Então, todos nós vivenciamos lutos. Se realmente a gente for procurar um profissional que não tenha problemas para ser um psicólogo ideal, o nome é esse, é ideal, não é real. Porque nós somos seres humanos, como o Roberto colocou. O grande problema é a questão da negação e da aceitação. Não tem problema eu ter problema, o profissional ter problema. A questão o problema principal é negar-se esse problema, não solucionar, não resolver esse conflito e manter-se em atendimento. Como se, inclusive, esse atendimento fosse uma fuga. Eu percebo que ele continuou atendendo, ele continuou trabalhando como uma espécie de fuga. Era o momento em que ele se absorvia no problema do outro, no conflito do outro, e talvez por alguns minutos não conseguisse pensar nos próprios problemas. Isso também está errado. Isso também é antiético. Nós temos que reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas limitações. O que é reconhecer limitação? Chega um paciente para mim que está passando pelo mesmo problema que eu passei, que é o caso desse do filme, né? Ele tinha perdido a esposa por suicídio. Depois chega a menina que perdeu a mãe por suicídio. Ambos suicídios sem explicação, sem um desfecho, sem aquela ideia do porquê. Ele poderia muito bem falar, não, aqui é meu limite, não, eu não consigo, mexer demais, é machucar demais a minha ferida, é cutucar demais a minha ferida. Ele tinha direito disso, gente. Nós temos direito de dizer, não sou super-homem, não sou super-mulher, Mulher Maravilha, eu tenho meus limites, aqui eu não vou atender, prefiro não atender. Acontece tanta situações como essa na nossa vida, que só na vivência profissional mesmo é que vocês vão ter acesso a isso e vão ter condições de perceber que a gente tem direito de negar atendimento. Pois não. Então, essa questão que a senhora falou, eu achei interessante, porque a gente percebe que, como, com a experiência que o pai tem, eu acredito que ele tenha feito propositalmente. Foi, mas foi Porque ele, errado. como a gente comentou, ele estava em negação. Sim. Foi errado, sim, foi errado. Mas ele tipo assim, não, você vai ver, através de outra pessoa, o que você teria que estar vendo. Uhum.
Totalmente errado. Não é, a gente não está em questão de querendo acusar, né? Ou defender. A atitude do supervisor, mesmo comprometida, como já foi falado, né? Foi de fazer com que o filho, aí entrou, acho que aqui entrou o pai, né? O filho visse através de outra pessoa o que ele estava sentindo. Quer dizer, eu percebi mais ou menos assim, porque houve uma empatia, né? Houve uma identificação, como mesmo a senhora falou. E essa identificação acabou acontecendo no processo terapêutico. Sim. Não que esteja... Dá a impressão assim, que o pai desempenhou os dois papéis ao mesmo tempo. Ele era o profissional, mas antes de tudo ele era o pai. Então ele quis usar, acho que os seus conhecimentos para poder ajudar o seu filho, porque ele estava de fora. Porque a situação, eu acho que quando a gente está inserido na situação, a gente não se percebe, a gente não vê. Sim, a gente fica cego, surdo, mudo. Então a gente às vezes precisa de outra pessoa, às vezes, falar. E nem sempre a gente aceita, né? Exatamente. Não aceita exatamente porque ele não era supervisor, ele era pai. Pai. É por isso que quando a gente fala a necessidade de um supervisor, quando vocês se formarem, quando vocês estiverem no estágio, vocês vão fazer estágio na clínica. Aí tem o supervisor, o orientador, o professor que vai orientar toda a sessão que você tiver com o seu paciente, você termina a sessão e você tem a orientação com o seu supervisor. Quando vocês se formam, e se vocês tiverem a intenção de clinicar, vocês podem e devem manter o vínculo com um supervisor/orientador. É muito importante ainda se pedir socorro, ainda se discutir um caso, a riqueza nesse processo de conhecimento. E depois, mesmo depois que você já for um profissional pronto, um profissional seguro, é muito interessante a gente discutir os casos, e não só discutir casos, é muito importante que o profissional da psicologia esteja em terapia. Não continuamente, a vida inteira a gente tem que fazer terapia, mas a gente tem que fazer esse processo terapêutico. E esse supervisor, sem ser pai e sem ser mãe, esse psicoterapeuta do psicólogo, sem ser pai, sem ser conhecido, sem ser amigo, ele tem condição de apontar quando você, às vezes, está nesse processo de negação, ou você não percebe, como a Ana Cristina falou, está mergulhado no problema e fica cego, surdo e mudo. Tem que ter esse olhar externo de alguém que puxa sua mão, que te ajuda e que te aponta seus erros. Então, eu acho que é alguém que traz a gente para a realidade, sabe? Tipo assim, traz a gente para essa realidade, né? E eu acho que é essa a diferença vamos dizer assim, do bom para o mau profissional. Porque o reconhecimento de que eu sou ser humano, que eu sou falível tanto quanto as outras pessoas, que eu passo por todas as situações, que eu tenho um processo de negação, faz parte do desenvolvimento. Enquanto ser humano, enquanto pessoa. Mas eu acho que a diferença é eu procurar ajuda, eu reconhecer e procurar ajuda e não. Sim. Ou eu não procurar ajuda. E isso eu acho que é em qualquer profissão. É verdade. Tainara, você tá com a mãozinha levantada aí agora que eu vi. Desculpa, pode falar. Não, mas era exatamente sobre isso que você acabou de falar. Eu super entendo a parte onde o Robson fala a respeito da gente precisar ter esse olhar humano quanto a gente não ser perfeito. Nenhum somos, não seremos nunca. E se a gente espera um dia a gente tá perfeito para atender, isso nunca vai acontecer. Isso é completamente compreensível, isso faz parte da psicologia. A gente olhar para as pessoas com um olhar de acolhimento, de aceitação. Mas, como a gente sempre discutiu desde o começo do curso, o psicólogo, às vezes, ele precisa realmente ter um psicólogo. Às vezes, a gente está num momento
Por exemplo, eu posso citar um exemplo da minha própria vida. Quando a minha avó faleceu em dezembro, eu fiquei sem chão. Eu não trabalhava direito e eu via que eu não conseguia trabalhar direito, mas eu não sabia o que fazer até o meu marido chegar em mim e falar: isso está acontecendo porque você tem que ter um respeito com você, coisa que você não teve. De você se resguardar para você ter um momento com você, para você assimilar as coisas que estão acontecendo. Isso, assim, tá, beleza, todo mundo olha pra gente no quarto período, e aí, psicólogo, o que você tem para falar? Não é isso. A gente não tem nada para falar ainda. E tem certos momentos que a gente tem que ficar calado mesmo. Sim. Sabe? A gente ter esse respeito de perceber que às vezes eu posso, na postura de psicólogo, tá fazendo mal, não ajudando. Sim. Porque eu não tenho condições para isso. E verdade. Aí eu acho que o vacilo dele foi esse. Ele a gente percebe que ele é uma pessoa que tem uma vasta experiência, mas ele não conseguiu perceber e não conseguiu aceitar ajuda de quando fizeram tipo uma roda ali para fazer uma reunião com ele, para poder dizer para ele que não estava certo daquela forma, para poder internar ele, porque ele estava viciado, essas coisas. E ele não quis aceitar ajuda, porque esse é o erro da gente. É por isso que, às vezes, a gente pode usar a fantasia dos filmes para a gente aprender. Sem que dúvida. A gente tem que observar que são várias pessoas à nossa volta falando que não tá legal e a gente persistindo naquele erro. Sem dúvida, Tainara. Eu preciso encerrar. A gente já deu os 12 minutos que a gente... Aí... Eu gostaria de retornar a pergunta que a senhora fez para a gente, a senhora, com relação a que, qual seria a quebra ética mais grave? Eu concordo com o Roberto, foi a perda do documento. A perda do documento, sem dúvida, é a falta mais grave. A senhora concordou com a gente. Isso aí seria porque afeta outras pessoas? Não por mais causa do que a ela mesma? Não exatamente por causa do motivo, mas porque se a gente for seguir todos os itens que tem no Código de Ética, alguns são muito subjetivos. Esse, por exemplo, do uso da substância psicotrópica, né? A gente não sabe até que ponto que nível que estava no sangue dele, a gente não tem um exame para comprovar, a gente tem um achismo, é muito subjetivo, a gente acha que ele estava chapado atendendo, mas nós não temos comprovação sobre isso. A quebra de sigilo, quando ele comentou sobre o caso, ele não exatamente falou o nome da paciente, ele comentou sobre o caso. Então, até certo ponto, é uma quebra de sigilo branda. Agora, ele retirar documento do consultório, deixar em casa, em cima da mesa, como se fosse um papel comum, isso é gravíssimo. É gravíssimo, porque existe todo um protocolo de guarda de documento. A gente vai estudar sobre isso em uma próxima aula, eu vou apresentar isso para vocês. Agora, diante de todo... Só um minutinho, Roberto, eu vou deixar você falar, mas eu só queria fazer uma conclusão no seguinte sentido. Diante de todo o exposto, é verdade o que a Tainara falou, que o Robson falou, de que ele é um ser humano, que ele precisava ser acolhido, que todos nós temos nossos erros, que não existe profissional perfeito. Porém, gente, isso explica os erros dele, mas não justifica. Não justifica. Quebrar a ética, pelo menos no nosso código, cabe denúncia. Depois nós vamos estudar mais para frente quando é que cabe denúncia, como fazer denúncia e quais são as penalizações, a suspensão da atividade profissional ou até mesmo a perda do direito de exercer a profissão. Então, assim, são níveis, né? Então, é grave. Existem explicações? Existe defesa para os atos desse psicólogo especificamente? Existe, nós sabemos que existe. Ele estava passando por um momento difícil, mas a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal. Não é porque nós estamos passando por um momento difícil, não é porque eu estou brigada com meu filho que eu posso chegar em sala de aula e esculachar meus alunos. Não. Explica, mas não justifica. Tá bom? Pois não, Roberto?
Eu achei muito interessante a forma que foi conduzido o trabalho, nessa questão de colocar os dois lados. Eu achei que eu cresci muito no exercício desse trabalho. E, assim, eu vou fazer um comentário que era uma outra coisa também que entrou nessa questão da nossa, não defesa, a gente chamou de um olhar humanizado, que Certo. não dá para defender isso aí. Acho que a punição Tá. pelo erro que a pessoa fez também é um tipo de ajuda, e Sim. ajudar e entender não isenta de tirar uma punição pelo erro que a pessoa fez. Mas, assim, é a questão também de quando a pessoa não consegue parar. Nós colocamos ali a questão do luto, a questão da dependência química, a falta de uma ajuda ideal, porque o pai não poderia ser ali esse profissional que ajudaria, e Uhum. também a dificuldade ou a falta de oportunidade que as pessoas às vezes têm de não poder parar de trabalhar. Igual estou na pandemia, fica em casa. Nem todo mundo pode ficar em casa. Então, assim, quando você não tem oportunidade de parar de trabalhar, ou porque você está viciado no trabalho, como você colocou, ou questão financeira também. O camarada está precisando, e como é que ele para de trabalhar? Ou os próprios clientes para fazer transferência para outro profissional. Então, eu fiquei assim, me questionando, isso me chamou bastante atenção. E eu queria concluir com uma pergunta. Você estava falando do profissional que acompanha a gente, a manutenção, né? Uhum. Então, quem o terapeuta que atende a gente, né? Ele também poderia desempenhar esse papel, ou vou ter que ter dois profissionais, um só que me acompanha, que faz a minha manutenção, e o outro que eu faço a minha psicoterapia? Isso depende muito de uma conversa com o profissional que te atende, né? E de que até que ponto você necessita de uma supervisão. Essa dica que eu dei de quando for terminar o curso e continuar com um professor, como supervisor, como monitor dos seus atendimentos, isso não é psicoterapia, isso é um momento de supervisão, um momento de orientação. Agora, quando é que você traz isso para o seu momento de psicoterapia? No momento em que você vê que aquilo que o paciente fala te atinge. Aquele paciente me irrita, eu não gosto daquele paciente, não sei por quê. Aí, isso aí é assunto, isso é tema para alimentar a psicoterapia. Em que sentido que ele mexe com você, né? Então, é diferente, são dois momentos diferentes. Você pode você pode ter o mesmo profissional para fazer as duas coisas, mas isso tem que ficar bem claro e específico, porque se for um momento para discutir um caso, eu quero discutir um caso porque eu estou na dúvida de como proceder com esse caso, eu preciso nesse momento de uma orientação. Então, isso é uma coisa, isso não é momento psicoterapêutico, isso é uma orientação, né? Pode ser a mesma pessoa? Pode, mas que isso fique bem claro e bem dividido e conversado, discutido entre vocês dois. Eu acredito que não há problema. Pelo que eu entendi, então, melhor que não seja a mesma pessoa. Pode interferir, né? É a primeira vez que isso me veio. Eu tenho já Teria que ter meio dois profissional me momentos. acompanha, eu estava tranquilo, pensando, está resolvido. A hora que eu começar a trabalhar, eu já tenho quem vai fazer a minha supervisão. Sim. Agora me chamou a atenção de forma diferente. Porque assim, como eu coloquei, né? Se for para trabalhar assuntos pessoais, você mantém com o seu terapeuta. Agora, se for para orientar, né? Tô com medo, não sei, parece que eu tô inseguro, não sei como lidar com esse assunto. O que eu faço? Que livro que eu leio? Que estrutura eu desenho para fazer esse atendimento? Aí isso é supervisão. Aí se você vai gastar o tempo e o dinheiro e o espaço que você tem na sua sessão individual para falar de um terceiro, aí fica complicado, né? Então, assim, são dois momentos diferentes. Se o mesmo profissional for fazer isso, pode fazer, mas teria que ser dois momentos diferentes. Um momento para psicoterapia, para o seu atendimento como pessoa, e um momento para orientação e supervisão. São dois momentos completamente diferentes. O problema de manter-se a mesma pessoa é saber dividir essas duas coisas, né? Pessoal, antes de encerrar, porque vocês têm que começar outra aula daqui a pouco, né? Eu preciso dizer o seguinte para vocês. A nossa disciplina de ser psicólogo, que eu pensava que não tinha prova, tem. Legal até.
E nós vamos ter prova semana que vem, então não tem live. Mas outra coisa, eu vou colocar na prova questões relacionadas ao que a gente vem discutindo nas nossas aulas. Os textos, o código de ética, os slides que eu usei. Eu não vou fugir muito, não tem como, não posso fugir disso, tá bom? Então, vocês podem ficar tranquilos nesse sentido. Outra coisa é, me perdoem, me desculpem. Eu fui colocar a minha plataforma em dia e percebi que eu não tinha postado absolutamente nada de Ser Psicólogo 4, que estava vaziona lá. Eu falei, gente, como é que passou desapercebida essa... Vocês são tão bonzinhos, porque as outras turmas eles cobram da gente, sabe? Professora, tá faltando atividade pós-aula de tal dia. Eu, meu Deus, é mesmo, eu vou lá e coloco. Quando eu fui ver ontem, tem uma pós-aula de vocês, uma. Eu vou ter que colocar todas. Como diz o Cristian, a hora que eu falei com ele, eu falei, Cristian, como que você não me lembrou? Aí ele falou, professor, deixa isso pra lá. Concordo plenamente. Eu acho que, olha, tudo isso foi válido como aprendizado. A gente exclui isso da vida. E a gente coloca a nota aí de participação. Acho justo. Pois é, mando no sistema, Tainara. E se eu não colocar, vão puxar minha orelha. Eu não sei como não puxaram ainda. Eles vão fazer uma varredura esse final de semana e verificar se a plataforma está em dia. Aí eu vou, se eu não colocar essas atividades lá hoje, eu vou ter problemas. Então, vocês me desculpem aparecer tudo de uma vez, mas vai ter que ser assim, tá bom? Oi, Dayana. Não, a senhora põe atividade, põe VOF, tá tudo bom, não tem problema não. É, mas é assim mesmo, a atividade pós-aula é só VOF, eu não vou pôr outra coisa não. Pode ficar Coloca tranquilo. igual um outro, faz igual um outro professor, coloca qual é o nome da disciplina, qual é o nome do professor, que a gente já responde. Mentira! Responde rápido. Mentira! Que horas é a aula? Que dia da Você quer uma semana é a dica, aula? viu? Eu também tenho. Fala, Eu Verdade. coloco 4 questões, nem VOF eu não coloco, já coloco ali de múltipla escolha e coloco 3 tentativas sem prazo. Mas pergunto o nome de disciplina também. você pergunta o nome da disciplina? Pergunto aí, você não sabe o que está estudando. Aí. O que é E tem gente cidadania, que erra ética e ainda. espiritualidade significa o quê? O que é cidadania? O que é ética? O que é espiritualidade? Ah, então é Aí porque você a dá. sua disciplina tem um nome assim todo... Ser psicólogo, o que é ser psicólogo? Nossa, aí dá uma boa resenha, dá uma dissertação. A Dá resposta um artigo ser psicólogo. Eu queria saber, inclusive, é uma dúvida que eu tenho. O que é ser psicólogo? Até o ser psicólogo 10, a gente espera que você saiba o que é ser psicólogo, com certeza. Não, tem uma brincadeira. Eu estou fazendo nos meus pós-aula muita pergunta, assim, bem fácil mesmo, bem tranquila. Aí teve uma pergunta aqui na psicologia social. Eu fui parar no Twitter, gente. Meu filho que falou, mãe do céu, a sua questão está no Twitter. Eu falei, oi? Como assim? Fiquei famosa. É porque em psicologia social eu falei assim, dos autores, ou dos autores não, dos teóricos, os principais teóricos da psicologia social, marque a exceção. Aí eu coloquei 4 autores, inclusive Jung, Freud, todo mundo que a gente pensar está dentro da psicologia social. E aí, quando eu fui para eu inventar a exceção, eu fiquei, gente, quem que eu ponho? Porque até Aristóteles e Platão, a gente tinha conversado dentro da história da psicologia social. Então, até os filósofos entram na psicologia. Eu falei, gente, quem que eu ponho para poder ser a exceção? Aí eu coloquei Adolf Hitler. E o povo já riu, e eu já recebi comentário, até no Twitter eu fui parar. Aí, então, vocês estão achando que eu não dou conta de fazer brincadeira, fazer questão facinha? Eu dou conta, pode ficar tranquilo. Vai ficar Mas melhor. essa que os colegas falaram, ela tem lá mesmo. Nome da disciplina, dia da semana, horário da disciplina e quem é o professor da disciplina. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Pois acredite! A gente Tem. não sabe se foi para testar, para ver se dava certo, ou se era porque foi o primeiro questionário. Você É porque tem brincadeira. aluno que nem tem noção
ou se é aluno que não tem noção e não participa mesmo, mas teve, tá? Tá Isso bom. é real. Tá bom, então. Obrigada pela dica. Boa semana de prova para vocês, bons estudos. Quem tá me chamando? Eu. Oi, Robson. É só um último comentáriozinho que eu queria deixar aqui claro, deixar marcado na aula. Pois Que eu não. queria agradecer a senhora por esse trabalho. Que Porque, bom. para mim, foi uma experiência muito importante, porque devido à minha vida, né, à minha carreira, eu sempre tive um olhar muito cartesiano para as coisas, né? E poder olhar uma situação dessa que, como já foi falado, totalmente crítica, né? E tentar ver ter um olhar humanizado, como disse o Roberto, para mim foi realmente uma experiência muito importante dentro meu objetivo de formação como psicólogo diferenciado. Mesa? Que mesa? Lorena, seu microfone tá ligado. Parabéns pelo trabalho, professor. Robson, eu que agradeço pela sua fala, fiquei emocionada, fiquei toda arrepiada aqui. Que bom, é sempre muito interessante, muito bom receber esse tipo de feedback, tá? Eu que agradeço. Espero que a gente tenha outros momentos como esse, que a gente tenha outras oportunidades como essa, tanto nesse semestre como em outros também. Muito obrigada. Pessoal, bons estudos para vocês, boa semana de prova e até daqui 15 dias, que é quando a gente vai se encontrar de novo. Qualquer problema, eu vou abrir também a aba de tarefa para vocês colocarem esse trabalho do filme, que vai valer os 38 pontos que somam com as atividades pós-aula. Precisa todo mundo postar? Não, isso que eu ia falar agora. Só um. Tá bom. São 4 pessoas, 5 pessoas em alguns grupos, basta uma pessoa postar com o nome de todos os participantes no trabalho, tá bom? Não há necessidade de todo mundo postar, não. Só tenham certeza de quem falou que ia postar, postou. Porque depois fecha e não tem jeito da gente salvar mais, tá bom? Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom final de semana, professora. Obrigada. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau, tchau, professora. Tchau.